Olá, internautas, aqui da TV 61, da TV 247. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como é que está, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Boa tarde a todas e todos. Muito bom. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, o Hélio vai falar de eleição, está funilando aí candidatos, né? Várias candidaturas foram lançadas, tentando, sobretudo, ser opções de terceira via, mas começam as desistências, as articulações. Enfim, o Hélio vai falar um pouco sobre isso e a campanha já demonstra aí como pode vir o provável, né, o possível candidato a vice do ex-presidente Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin, de São Paulo, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto caixa 2. O Hélio vai comentar também sobre isso, né? O tom da campanha já sendo dado aí, o uso da máquina bolsonarista, enfim. No baú do Hélio, o Hélio vai trazer um tema muito interessante, exclusivo. Nós perdemos, né, o grande colega e amigo Orlando Brito, na semana passada, faleceu, e surgiu uma história interessante, o Hélio acompanhou de perto sobre isso também, que houve o roubo do projeto de anistia em 1979. O roubo foi feito, né? Roubo entre aspas, né? Porque, como um grande repórter fotográfico e repórter e jornalista, né? O Orlando Brito, ele cometeu essa façanha. O Hélio vai falar sobre isso no baú do Hélio. Hélio, mas as candidaturas estão afunilando, candidatos desistindo, alianças sendo forjadas aí. Faz um apanhado para a gente, Hélio, de como que está aí esse momento eleitoral. Negrão, está sendo conforme o esperado, na minha opinião, quer dizer, nenhuma surpresa. Tradicionalmente, o chamado incumbente, que é aquele governante que aspira à reeleição, ele leva uma vantagem inevitável, ele tem o aparelho de governo a favor dele. Ele tem a estrutura de governo, ele tem a possibilidade de viajar com todas as despesas pagas. Isso eu estou falando num período pré-eleitoral, né? Porque você sabe, a campanha mesmo, ela começa no dia 16 de agosto. Só 16 de agosto é que nós temos oficialmente a campanha eleitoral. Nesse período pré-campanha, o presidente da República faz a sua agenda e o Bolsonaro está fazendo isso. Ele faz a sua agenda, cumprindo mais uma agenda de candidato do que uma agenda de presidente. Tudo isso pago pelo Tesouro. Eu não estou dizendo que só Bolsonaro faz isso, outros presidentes antes dele fizeram isso desde que a reeleição foi aprovada em circunstâncias muito peculiares, com muita corrupção, muita compra de voto no Congresso Nacional, pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, ele viaja, ele usa o avião presidencial para viajar pelo país, ele mobiliza as pessoas com a estrutura da presidência da República, dos governos estaduais, ele leva a segurança dele, ele usa os meios de comunicação para fazer campanha. Isso já está acontecendo. E o Bolsonaro não está se limitando a isso, ele está tomando medidas visando reduzir a sua rejeição como governante, a rejeição do seu governo, e aumentar a sua intenção de votos. Aparentemente está conseguindo isso, embora em números não muito expressivos. A gente costuma dizer, subiu na pesquisa de 27 para 28. Isso não tem relevância em termos isolados. Subiu de 26 para 28, de 27 para 29. Não tem relevância, está até dentro das margens de erro das pesquisas. Mas mostra uma tendência. E essa tendência de Bolsonaro estar recuperando intenções de voto é real. Todas as pesquisas mostram isso. Você pode falar pesquisa, o resultado é irrelevante, mas a tendência é real. O que nós estamos vendo? Hoje mesmo saiu uma pesquisa da Quest, um instituto também confiável, do Felipe Nunes, lá de Belo Horizonte, um instituto que a gente pode confiar. Ele mostra que o Lula está praticamente estacionado,
na faixa dos 40 e poucos, e Bolsonaro está chegando ali à faixa dos 30, às vezes passa, de acordo com o Instituto. A diferença não é grande, a diferença é de 10 pontos, 11 pontos, mas Bolsonaro está tentando reduzir cada vez mais isso. Ele, por exemplo, os aposentados do INSS, os beneficiários do INSS, vão receber o 13º agora. Acho que em abril, maio, vão receber o 13º. Isso aí, obviamente, é uma medida eleitoreira. E que, além de beneficiar o pessoal, os aposentados, os beneficiários do INSS, é bom para a economia, porque você está jogando dinheiro na economia. À medida que o aposentado recebe o seu 13º antecipado, ele joga esse dinheiro no mercado, ou pagando dívidas, ou consumindo, ele vai jogar esse dinheiro no mercado. É uma medida positiva para a economia, é uma medida positiva para as pessoas. Ele está liberando o fundo de garantia de tempo de serviço, ele está tentando encontrar uma solução para o aumento do combustível, e não só está tentando, como ele está falando sobre o assunto. Então, ele aparece como um presidente preocupado com isso. Aí, como sempre, ele tira o corpo fora. A culpa não é minha, a culpa é da Petrobras, mas essa Petrobras é um absurdo, tal, e fica bem ali com o eleitorado dele, o que ele pode conquistar. É a mesma coisa que ele fala, não, a culpa da inflação é dos governadores que fizeram lockdown. Nem houve lockdown no Brasil. Não houve lockdown no Brasil, houve um fechamento de alguns setores durante um período, mas ele põe a culpa nos governadores. Então, o Bolsonaro hoje não está governando, ele está fazendo campanha. As medidas que ele toma em relação ao governo são medidas que têm um objetivo eleitoral. Esse quadro já era esperado. Isso aí vai se agravar. Enquanto isso, parece que o Lula chegou ao seu teto de primeiro turno. Eu arriscaria dizer que o Lula aparentemente tem um teto de 45% no primeiro turno. Insuficiente, porque haverá outros candidatos, insuficiente para ganhar a eleição no primeiro turno, mas que o leva ao segundo turno. Se Bolsonaro continuar nessa sessão, Bolsonaro irá para o segundo turno contra o Lula. Todas as projeções feitas hoje dão uma fácil vitória para o Lula sobre o Bolsonaro no segundo turno. Isso aí tem que ser considerado. Eu tenho visto aí alguns analistas, Bolsonaro ameaça Lula, Bolsonaro. Não, o Bolsonaro está chegando perto do Lula no primeiro turno, mas está distante no segundo. E a rejeição do Bolsonaro é muito maior do que a do Lula em todas as pesquisas. Isso quer dizer que Lula já ganhou? De jeito nenhum, não quer dizer que Lula já ganhou, não. Primeiro, que tem muita coisa ainda que pode acontecer, inclusive uma recuperação maior do Bolsonaro. Segundo, a gente tem que ver como é que está se movimentando aí essa famosa terceira via. O que a gente tem visto? Tem dois candidatos que não se enquadram vamos dizer, nesse conceito disseminado de terceira via. Um é o Ciro Gomes. Ciro Gomes é um candidato mais para centro-esquerda. Então, ele não é o candidato que a esquerda quer, nem é o candidato que a direita quer. E o Ciro Gomes está estacionado. Ele estacionou ali abaixo dos 10%, 7%, 6%, 8%, por ali, e aparentemente não passa disso, porque não há uma motivação para que ele passe disso. Outro candidato fora do conceito de terceira via é o ex-juiz Moro. O Moro é da extrema-direita, muito próximo ao Bolsonaro. Eu acho que a diferença é a seguinte: Bolsonaro é uma extrema-direita com um forte conteúdo fascista. Do Moro, eu não atribuiria esse conteúdo fascista, mas ele é de extrema-direita. Ele pode até se demonstrar depois esse fascismo, mas ele é um cara de extrema-direita. Então, o Moro não é bem visto pela essa turma chamada Terceira Via. Tanto é que ele não foi, nem ele, nem o partido dele, o Podemos, foram convidados para uma reunião que juntou União Brasil, MDB e PSDB, tentando unificar esse campo. Então, Moro e Ciro, a não ser que eles desistam da candidatura, não serão os candidatos da Terceira Via. Se o Ciro mantiver a sua candidatura, apesar do fracasso anunciado, se o Moro mantiver a sua candidatura, apesar do fracasso anunciado, eles não são terceira via. A chamada terceira via está buscando um candidato único. Você pode ver que há pouco tempo atrás a gente falava num número enorme de candidatos. A gente falava de Mandetta,
falava de Luciano Huck, falava de Alessandro Vieira, muitos outros que eu estou esquecendo agora. Hoje, praticamente, você está restrito ao João Dória, do PSDB, ao Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que estaria saindo do PSDB para ir para o PSD, e caso isso aconteça, ele seria um candidato a presidente do PSD, e a senadora Simone Tebet, do MDB, que já está lançada. Esses três é que procurariam um acerto. Agora, o Kassab, que está insistindo em ter o candidato a presidente da República, primeiro ele lançou o Rodrigo Pacheco, que desistiu, não quer mais ser candidato a presidente da República, presidente do Senado. Ele vai abrir mão do Eduardo Leite para o entendimento com o Dória e a Simone? Não sei, porque o Kassab está com essa ideia fixa de ter um candidato próprio do PSD. Mas se o MDB e o PSDB, que está junto com o Cidadania, toparem, tudo bem, pode ser o Eduardo Leite, a Simone Tebet de vice, poderia até ser o contrário, a Simone Tebet de candidata a presidente, o Eduardo Leite de vice, mas aí teria que rifar o Dória. O PSDB vai rifar o Dória, que é outro fracasso anunciado, né? Porque o Dória não junta, você não basta ser um candidato, você tem que saber juntar. O Eduardo Leite tem essa capacidade de juntar candidatos, a Simone também, o Dória não tem. O Dória não tem, como o Moro não tem, como o Ciro não tem. Então, é um quadro ainda confuso, mas o que nós estamos vendo? Bolsonaro em plena campanha eleitoral, enquanto a terceira via fica ali procurando essa unificação, que agora ele só fala em maio, é tarde, para quem tem que construir uma candidatura. O Lula, aparentemente, tendo chegado a um teto razoável para o primeiro turno, em torno de 40% a 45% dos votos. Isso não quer dizer que não possa cair, pode, depende do que ele falar, depende do que ele fizer. Você viu agora, o governo vai jogar pesado. Você vê que agora estão investigando o Alckmin, né? Porque o Alckmin provavelmente será o vice do Lula. Esse jogo pesado vai continuar. Nós vimos ali, há pouco tempo atrás, a operação contra o Ciro Gomes, patrocinada pela Polícia Federal e que foi anulada pela Justiça. Então, esse jogo pesado vai continuar, mas esse eu acho que é o menos pesado. Pesado mesmo vai ser a anunciada violência nas ruas, que eu espero que não aconteça, mas que está sendo claramente anunciada pelos bolsonaristas. Eles vão fazer uma campanha de violência, uma campanha de agressões, uma campanha de ofensas, fake news, milícias digitais. Isso tudo aí pode comprometer seriamente o andamento dessas eleições que nós teremos esse ano. Justamente isso que eu ia pedir para você analisar, Hélio. Essa máquina aí das fake news, né, ela já está aí funcionando a todo vapor, né? A gente recebe em grupos de famílias, em grupos de trabalho, individualmente, nas redes sociais. Eu estava me referindo ao WhatsApp, mas também a gente está vendo em outras redes sociais essas informações falsas, né? E a questão da violência, a gente já vê essa mobilização. Recentemente, eu não sei qual veículo publicou, que esses clubes de tiro estão usando fotografias do presidente Lula como alvo, né? Então, você já cantou essa bola aqui várias vezes, essa violência pode ocorrer. Mas eu queria juntar essa questão com a questão do Alckmin, e você também retomou e lembrou do Ciro. Essa máquina do governo, ela total vai ser jogada nessa eleição, né? E com agravante, Hélio, né? Impunemente, né? Você não vê ninguém fazendo nada. Você pega aquela história do Alan dos Santos, está lá, protegido pelo Ministério da Justiça, ou seja, protegido pelo governo. Queria que você analisasse um pouco todo esse quadro aí desses acontecimentos recentes aí que eu mencionei. Negrão, a gente está vendo, fake news já existem desde a outra campanha, continuaram existindo, continuam, e você tem um eleitorado que acredita piamente em qualquer bobagem que for difundida desse tipo, né? Quer dizer, inventam, falsificam. E tem uma coisa muito grave agora, Negrão, você já deve ter visto aí nas redes, a possibilidade de você conseguir colocar o meu rosto aqui, eu falando com a minha voz coisas que eu não digo, que eu não estou dizendo.
Isso já existe hoje. Já pensou isso aí utilizado na campanha? Você coloca um candidato com a cara dele, a voz dele, dizendo coisas que ele não disse. Então, você pode pôr qualquer um dos candidatos dizendo assim: eu sou a favor do aborto, todo mundo tem que abortar. E aí vai ter os ignorantes, os bobos, os ingênuos que vão acreditar naquilo, e até você corrigir, até você consertar, isso é um perigo. Quer dizer, a notícia falsa está disseminada no país e pode se agravar. E a gente sabe que os bolsonaristas não têm o menor escrúpulo em recorrer a esse caminho. Até agora não está explicado o que o Carlos Bolsonaro foi fazer na Rússia. Não está explicado. O que ele foi fazer lá? A gente sabe que a Rússia já tem uma história de interferência em eleições em outros países. Já foram citadas várias: a eleição do Trump, o Brexit, o plebiscito na Escócia, a eleição na Itália. Então, os hackers russos são capazes de terem um projeto que o Carlos Bolsonaro não explicou até agora o que ele foi fazer na Rússia, o que ele foi fazer lá com o pai dele, porque ele não tem função nenhuma no governo federal. Né? Foi de primeira-dama, foi acompanhando o pai, sei lá. Então, isso aí é muito grave. E o Tribunal Superior Eleitoral, por mais que faça discursos positivos, diga que vai fazer, não está aparelhado para esse enfrentamento. Até porque nós temos, do outro lado, a ABIN, os serviços de informação das Forças Armadas, a Polícia Federal. Isso tudo está com Bolsonaro. Isso tudo está comandado pelo Bolsonaro, aparelhado pelo Bolsonaro. Eles têm muito mais capacidade de intervenção do que a máquina do Tribunal Superior Eleitoral, ou do Supremo Tribunal Federal. Você citou aí o Alan dos Santos. O Alan dos Santos já devia ter sido extraditado. Mas o que o Ministério da Justiça fez? Esse ministro da Justiça lá, que é um policial federal, ele afastou a pessoa que pediu a extradição do Alan Santos, afastou do cargo, e ficou por isso mesmo. E o Alan dos Santos está lá, tranquilo, nos Estados Unidos, quando já deveria estar extraditado para responder aqui a condenação que ele sofreu. Ele é um foragido da justiça. Mas aí você vê lá, ele lá sendo protegido. Então, é pesado esse clima e eu não sei até que ponto a sociedade e as instituições democráticas estão preparadas para esse enfrentamento. Realmente, a gente tem que ter medo. Manipulação de Polícia Federal, manipulação de juiz. Negrão, vou te citar, vou fazer um parênteses. Às vezes eu faço uns parênteses porque tem umas coisas que eu fico indignado. Eu não quero entrar no mérito. Você sabe que aqui em Brasília tem um empresário, o Neném Constantino, que é um empresário tradicional da cidade, dono de empresas de ônibus, já foi dono da Gol. Da Gol. É um empresário famoso. Esse empresário foi acusado de homicídio em 2001. E não foi o único caso, mas ele foi acusado de homicídio. Tudo provado, Negrão. Tudo provadinho, tudo certinho, foi condenado pelo Tribunal de Júri, chegou a cumprir pena, tanto em presídio como em casa. Pois não é agora que uma vergonha brasileira chamada Superior Tribunal de Justiça arquivou o processo. Sabe por quê, Negrão? Não é porque descobriu uma prova, porque eles não examinam prova, no caso, né? Não é porque ele é inocente, foi um erro judiciário. Não, é porque no tribunal do júri, o juiz formulou um quesito para o júri que o tribunal considerou de difícil entendimento pelos jurados. Então, anulou o julgamento por causa disso. Tipo assim, devia ter feito esse quesito, essa pergunta, de um jeito claro, fez de um jeito mais rebuscado. Negrão, sabe o que é isso? Eu vou falar com todas as letras e com toda a irresponsabilidade. Isso é corrupção. Compraram esses desembargadores. Compraram, com certeza. Estão comprados. Entendeu, Negrão? Ninguém vai anular um julgamento por homicídio por causa de uma bobagem dessa. Os advogados inventaram isso, fizeram circular o dinheiro e conseguiram essa decisão. Mas está na cara. E quem conhece o STJ por dentro, eu conheço vários funcionários do STJ que contam as histórias, mas, infelizmente, nem podem aparecer, nem podem provar, não tem como provar, por isso que eu digo que é irresponsável.
conto como é que funciona ali os advogados. Sabe por que advogado, às vezes, cobra muito caro, Negrão? A gente fala, porra, mas que absurdo. Esse advogado está cobrando 10 milhões para defender o fulano. É porque esse dinheiro não fica todo no advogado, não. Esse dinheiro é distribuído ali pelas pessoas que podem decidir. A realidade é essa do Brasil. A realidade é essa. Como é que pode? Eu não quero entrar no mérito se ele matou, não matou, se foi. Isso, para mim, depende lá das provas e tal. Mas anular um julgamento porque um quesito estava complexo demais é vergonhoso. É vergonhoso isso. Isso aí tem que ser denunciado. O nome desses juízes, desses ministros, tem que ser divulgado. Entendeu? E eles deveriam ser procurados pelos jornalistas para explicar isso aí. Mas isso aí, Negrão, tem uma rede de proteção. Na universidade, a gente dizia que, em algumas áreas, existia o pacto da mediocridade, que era tipo assim, eu não te cobro, você não me cobra, eu falto à aula e você não fala nada, aí você também pode faltar, eu não pesquiso e você não me cobra, porque eu também não vou te cobrar. A gente chamava, em algumas áreas, existia um pacto de mediocridade. Esse é um pacto da corrupção, que existe entre advogados, entre ministros, entre juízes, entre funcionários. É um pacto da corrupção ali para vender sentença. Isso aí está provado. Eu não estou com os dados aqui, mas no próximo programa eu vou trazer para você os dados que saíram, mostrando como a justiça brasileira é mal avaliada em relação aos outros países. Eu vou procurar esses dados que eu li outro dia, mas esqueci de arquivar, para a gente ver como é que funciona mal a justiça no Brasil. Desculpe o parênteses, né? Não, foi excelente o parênteses, né? Porque eu acho que é isso, né? Essa deterioração, né? Desculpa, eu não consegui pronunciar direito, mas ela revela o Brasil que a gente está vivendo hoje, né? E assim, você estava mencionando aí, eu lembrando que a gente perseguiu assim, a gente começou a investigar sobre isso e fomos orientados pelo dono do veículo a desistir de juízes, né? Que a gente estava investigando juízes que foram formados de direito, conseguiram corromper para passar no concurso público de juiz, ligados ao crime organizado em Mato Grosso, para defender os bandidos, né? E em Brasília a gente está vendo uma série de situações como essa, mas também, se eu estou lembrando aqui, porque é uma investigação, não sei, estou dizendo que estou anunciando a investigação aqui, mas o fato é que tem juízes que liberou a construção de condomínios em áreas públicas, áreas que não poderiam ter sido descaracterizadas, inclusive dentro do projeto do tombamento de Brasília, e a gente vai ver depois quem são os donos desses apartamentos aí. Eu acho que é uma pauta interessante. Né? Negrão, sabe essa área aí dos condomínios lá do Jardim Botânico? Sabe qual era a estratégia dos grileiros? Eles ofereciam terrenos para juízes, aqui de Brasília, do TJ, isso anos 70, anos 80. Então, você sabia que todos aqueles condomínios tinham juiz com terreno ali. Eles ofereciam os terrenos para eles, não criar caso no Tribunal de Justiça. Grilaram as terras, hoje você vê lá como é que está, grande parte ali é grilagem, grande parte ali violou totalmente as normas fundiárias, né? Agora é fato consumado. Mas isso aí é coisa antiga, Negrão. Se não houver uma reformulação radical da justiça no país, inclusive nessa questão dos concursos, porque se sabe, Negrão, isso que você falou, o crime organizado prepara quadros para fazer os concursos, que são concursos de decoreba, né? Fazer os concursos e virarem juízes. É isso que você falou aí. Isso aí no Rio já é rotina, Negrão. Juiz, promotor, procurador. Exatamente. Eles preparam os quadros para fazer os concursos. Está assim como os magnatas preparam esses quadros políticos aí, tipo Tabata Amaral, para ocupar aí o parlamento, né? Então, fingir que é esquerda para minar a esquerda, mas na verdade é direita. Esse exemplo que você deu é claramente isso. Exatamente.
Hélio, vamos para o baú. Essa grande façanha de Orlando Brito, sensacional. Como é que foi isso aí? Conta para gente. Ô, Negrão, eu até estranhei que quando o Brito estava doente, morreu, ele recebeu muitas homenagens, ainda quando ele ainda estava internado no hospital, as pessoas lembrando histórias do Brito, contando histórias do Brito, e ninguém tinha falado nesse episódio, que na época ficou bastante conhecido. A época que eu falo é 1979, ainda no tempo da ditadura militar. Mas aí, a jornalista Denise Assis, que é uma grande jornalista, ela, ela divulgou uma entrevista que ela fez com o Brito, pouco tempo atrás, ela divulgou no 247. Ela divulgou a entrevista em que o Brito conta esse episódio, conta como foi esse episódio. Então, eu queria lembrar esse episódio, porque eu me lembro que, na época, a época foi um agito, viu, Negrão? Quando isso aconteceu. Ele contou para a Denise Assis, e eu chequei, quando eu ouvi o Brito falando na gravação, eu falei, peraí, mas isso aqui não era assim que eu lembrava, não era assim que eu via. Tal. E eu fui checar com o cúmplice do Brito, estou pondo entre aspas, tá? O cúmplice do Brito é um outro grande jornalista chamado Etevaldo Dias, que hoje é dono de uma agência de comunicação. E eu conversei com o Etevaldo ontem. Falei, Etevaldo, aí o Etevaldo não tinha visto a gravação, ele ouviu a gravação, e aí nós reconstituímos a história como ela foi. Aconteceu o seguinte: o Petrônio Portela, que tinha sido presidente do Senado, líder do governo, era ministro da Justiça. Ele era ministro da Justiça do presidente João Batista Figueiredo, general Figueiredo. E o Petrônio Portela estava empenhado em aprovar um projeto de anistia. Naquela época, a anistia era uma grande reivindicação, havia comitês de anistia espalhados pelo Brasil inteiro, e se esperava que houvesse uma anistia dentro daquele processo gradual de abertura, de fim da ditadura e redemocratização, vamos dizer assim, do país. Petrônio Portela estava trabalhando a liberação dos partidos políticos, o fim do AI-5, tudo isso, e ele estava com um projeto de anistia, que era muito polêmico, porque a anistia tem que ser ampla, geral e restrita. Aí o outro lado dizia, não, mas não pode anistiar quem cometeu crime de sangue, quem matou, quem assaltou banco, só pode anistiar quem tinha crime de opinião. Aí tinha discussão, os militares não aceitavam anistia. Ah, mas se vai dar anistia para os terroristas, tem que dar também para os torturadores. Tipo, essa discussão toda dominava, na época, a sociedade. Nós já estávamos num processo de abertura, 1979, com o último presidente da ditadura militar, o general Figueiredo. Aí, um belo dia, o Petrônio reuniu alguns parlamentares lá no gabinete dele, no Ministério da Justiça, e apresentou para eles, mostrou para eles o projeto de anistia que ele tinha elaborado e que já estava com emendas do general Golbery Couto e Silva, que era o chefe da Casa Civil, do Figueiredo. Golbery tinha feito anotações à mão no projeto, corrigindo uma coisa ou outra. E ele mostrou, quando os deputados saíram, entraram jornalistas. Entraram vários jornalistas, inclusive fotógrafos, né, para fotografar. O Orlando Brito, que era um fotógrafo que também era um repórter, porque antigamente, Negrão, os fotógrafos fotografavam. Depois eles foram se aperfeiçoando, e alguns deles, hoje quase todos, mas depois alguns deles, passaram a ser também observadores e escutadores, porque muitas vezes, você sabe disso, a autoridade abre para a imagem. Pode entrar fotógrafo, cinegrafista. Antigamente, eles entravam, clique, clique e saíam. Depois eles ficaram mais vir, começaram a ouvir as conversas, começaram a observar coisas. O Brito sempre foi um grande jornalista, além de mais do que apenas fotógrafo, ele foi um grande jornalista, um repórter fotográfico de primeiro time, um dos melhores que nós já tivemos. Então, o Brito olhou e viu no sofá, entre a almofada, aquela última almofada e o encosto do sofá, um papel ali. Ele foi lá e pegou o papel e pá, meteu no bolso. O papel. Ele viu que aquele papel era o papel que o Petrônio estava, onde ele estava sentado quando os deputados saíram.
estavam lá com ele. Aí ele guardou o papel, ele diz que foi no bolso, o Etevaldo diz que foi no estojo, né? Onde ele guarda os equipamentos fotográficos e tal. E aí, lá um bando de jornalistas na sala do Petrônio, aí o Petrônio dá falta do documento e fica, pô, cadê o documento? O documento estava aqui. Aí começa aquele negócio, aí o Petrônio fala, vocês pegaram o documento, esse documento, e criou uma tensão, e o Petrônio chegou e falou assim, eu vou mandar revistar vocês todos. E eram jornalistas que tinham uma relação muito boa com o Petrônio, jornalistas antigos. Parece que estava lá Haroldo Holanda, Tarcísio Holanda, Rubem Azevedo Lima, jornalistas aí da velha guarda. E o Petrônio era muito cordial com o jornalista. Eu mesmo, toda semana, quando eu estava na Veja nessa época, eu não estava lá, mas toda semana eu conversava com o Petrônio, ele era uma boa fonte, muito cordial, muito respeitoso. Já falei sobre isso aqui. E aí o pessoal, espera aí, o Brito diz que foi o Oyama Telles, que era assessor do Petrônio, falou, ministro, o senhor não pode fazer isso aqui agora, revistar jornalistas, tal. O Etevaldo acha que foi mais o Rubem Azevedo Lima, outros jornalistas, não pode. Aí o Etevaldo diz que chegou e falou assim, presidente, deixa os fotógrafos ir embora, porque eles têm que passar as fotos, tal. E com essa dos fotógrafos ir embora, o Brito saiu com o projeto, levou o projeto com ele. Aí a coisa foi, confirmou, resultado. No dia seguinte, depois de algumas outras histórias, no dia seguinte, o projeto de anistia foi publicado pelo Globo, que deu um furo nacional em relação a isso. Durante o dia, correu pela cidade, pelo menos pela cidade, pelos meios jornalísticos, a história, roubaram o projeto de anistia. Alguém amanhã vai publicar o projeto de anistia. E isso aí foi o terror nas redações. Porra, o JB achando que foi o Globo achando que foi o Estadão achando que foi a Folha, aquela coisa. Como nós éramos da Veja, para nós não fazia diferença. A Veja era uma revista semanal. Para nós, tanto fazia quem tinha roubado o projeto da anistia. Ninguém sabia quem era. Aí o Globo fez um bom... Quando o Merval, que era o diretor, Merval Pereira era o diretor do Globo aqui, quando o Etevaldo e Brito contaram para o Merval, horas depois, porque eles ficaram com medo, horas depois que o projeto era deles, o Merval ficou aliviado. Pô, pelo menos é do Globo. Não é do JB, pelo menos é do Globo, Jornal do Brasil, né? E aí fizeram uma operação para mandar o projeto para o Rio, mandaram de telefoto no hotel, o Brito foi para um hotel com a máquina de telefoto, transmitiu, o Globo deu furo e tal. E aí o Brito conta que dias depois, o Etevaldo confirma, não nos mesmos detalhes, mas de depois, que eles estavam com medo do Petrônio. E agora? Vai processar, gente. Aí inventaram desculpa, inventaram que o projeto... bateram na porta do Globo, aí, quando eles foram lá, não tinha ninguém, mas tinha um envelope. Dentro do envelope estava o projeto de anistia. Inventaram isso. Aí, no dia seguinte, o Merval ligou o Petrônio, 7 horas da manhã, senador, eu quero dizer que o Etevaldo não tem nada a ver com isso. O Etevaldo foi lá, diz, ministro, eu vou pedir demissão porque eu não admito isso, não posso, eu não estou... Aí o Petrônio, não, meu filho, não precisa pedir demissão, não, pode continuar onde você está. Foi toda uma encenação, né, para tirar a responsabilidade, afinal de contas, era um documento importante que tinha sido extraviado. Mas, conclusão disso, duas coisas. Primeiro, o Petrônio depois até brincou com o jornalista, falou assim, olha, passou, acabou, vocês são os primeiros anistiados. Vocês são os primeiros anistiados, acabou esse assunto. Então, livrou a cara de todo mundo. E segundo é o seguinte, o próprio Petrônio contou que foi fundamental para a anistia ser acelerada, porque no momento em que ela foi divulgada, não tinha mais como segurar, os militares queriam segurar, mas não teve jeito. E aí o projeto acabou sendo enviado ao Congresso Nacional, né? Ele foi enviado no dia 22 de agosto e no dia 28 de agosto ele já estava aprovado. E esse episódio aí aconteceu poucos dias antes. Então,
o roubo, entre aspas, né? O roubo que o Brito e o Etevaldo fizeram. O Brito foi o que pegou, o Etevaldo viu, o Brito fala no depoimento. O único que viu foi o Etevaldo. O único que viu eu pegando o papel foi o Etevaldo. E aí um olhou para o outro, tal, fica na sua, e era o projeto de anistia finalmente aprovado. Então, essa é uma história muito interessante do Orlando Brito, que coloca sempre aquela... É lícito extraviar um documento, é lícito pegar um documento oficial do governo. É uma discussão que os jornalistas, professores de jornalismo, tal, fazem até hoje sobre isso. Agora, aconteceu e o Brito demonstrou que era, além de um excelente fotógrafo, um grande repórter. Exatamente. E foi o primeiro anistiado, né? Segundo eu vi. Foi o primeiro anistiado, né? Foi o primeiro anistiado. Ele e o Etevaldo foram os primeiros anistiados. Foram os primeiros anistiados. Eu estava lembrando de um episódio comigo que, no caso, eu combinei com a procuradora do INCRA que se alguém soubesse, eu teria roubado. Então, eu roubei um documento em que, num assentamento, tinha juiz, político, todo mundo, menos sem terra. Aí ela falou assim, leva, tira a cópia e me devolve. Se acontecer alguma coisa, você roubou o documento. Isso é muito comum, Negrão. É verdade. Muitas vezes Sensacional. ela quer divulgar alguma coisa, mas ela não pode divulgar aquilo, mas ela quer divulgar. Então, você cria uma situação para justificar a divulgação. Na época, Negrão, chegou-se a dizer, parece que não foi, mas na época chegou-se a dizer que o Petrônio fez de propósito, que o Petrônio queria vazar o documento porque ele queria pressionar pela aprovação da anistia e estava encontrando resistências dentro do governo e dentro das Forças Armadas. E o Figueiredo queria, mas também tinha que manejar politicamente essa questão. Então, havia, na época, quem dizia isso, olha, o Petrônio largou aquilo ali de propósito. Mas é difícil, porque podia ter passado batido, né? Se ele largou de propósito, exatamente, poderia ter passado batido, ninguém olhava. Era mais fácil para ele passar e chamar um jornalista de confiança e entregar. Exato. Olha, divulga aí, mas não diz que fui eu, pá, você roubou aqui. Exatamente. Exatamente, grande Orlando Brito. Olha só que sensacional essa história. E assim a gente termina aqui o nosso bate-papo com o LDL de hoje. A gente volta na sexta-feira. Obrigado a vocês aí que nos prestigiaram aqui na nossa TV 61 e na TV 247. Todos aqueles procedimentos aí. Se inscreva, dá o joia, compartilha aí. Vamos ajudar a gente a impulsionar aqui o nosso programa. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço a todos.